Como o nosso mundo é protegido da destruição final? Eu fiz essa pergunta para você para te mostrar um texto muito interessante de Apocalipse, capítulo 7, o verso 1. Esse texto sempre me chamou a atenção. Eu vou ler para você Apocalipse, capítulo 7, o verso 1, para você entender como que o mundo é protegido da destruição final. Diz assim, ó: Depois disso, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então você percebeu, você que está me acompanhando, antes do fim do mundo e também da trasladação dos salvos para o céu, esse texto nos mostra que há um período em que os 4 ventos da terra, eles são impedidos de executar a sua obra. E a sua obra é uma obra destruidora. Ou seja, para entender melhor isso aqui, os 4 ventos é o seguinte, ô Dona Maria, na linguagem profética representam o mal, representam a destruição, representam a calamidade, que são resultantes da ira de Deus contra a maldade humana. E o que eu falei para você, isso é bíblico. Você pode ver depois, com mais tempo em sua casa, em Jeremias capítulo 49, o verso 36 e 37. Também você pode acompanhar em Jeremias capítulo 51, o verso 1 e o verso 2. Agora veja só, o que é que precisa ocorrer antes de os anjos liberarem esses 4 ventos que você entendeu, que é o mal, a destruição, a calamidade e tudo mais? Olha o que é que diz o verso 2 e 3. Aí é muito interessante mesmo. Diz assim, Apocalipse 7, verso 2 e 3. Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Veja, o selo do Deus vivo. E ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Verso 3. Atenção, seu José. Olha esse verso 3. Olha só. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até o quê? Até que selemos as testas, dos servos do nosso Deus. Interessante, não é? Gente, é o seguinte. Anjos simbolizam os instrumentos divinos, que detêm as forças do mal no mundo, até que esteja terminada a obra divina no coração humano, e o povo de Deus seja selado na fronte. Além disso, a referência simbólica aos 4 cantos da terra indicam que o mundo todo está sob uma ameaça. E quando a obra divina for concluída, então a maldade que é infligida por Satanás agirá sem nenhuma contenção. E o mundo verá a manifestação de toda a impiedade das trevas. Agora, depois de falar isso, eu acho que é importante a gente entrar nesse assunto. O que é então o selo de Deus? E aí, você quer saber? Então vamos aqui para a Bíblia, porque aqui o programa Saúde Total tem um compromisso com a palavra, entendeu? E aí nós vamos para Isaías 8,16. Talvez você já leu esse texto, mas não analisou bem. Eu vou te mostrar aqui, Isaías 8,16. Diz assim: guarde o mandamento com cuidado e cele a lei. Cele a lei entre os meus discípulos. Uau! Querido, é o seguinte, o selo, olha que coisa interessante você vai entender a partir de agora. O selo era algo muito comum na época em que a Bíblia foi escrita. Entendeu, seu Manuel? Eu estou aqui falando que tem gente até me ligando aqui, é o seu Manuel. O Manuel, é para você que eu estou falando também. Então veja só, o selo era algo muito comum na época em que a Bíblia foi escrita. Ele dava, para você ter uma ideia, a autenticidade e a importância daquilo que era colocado. Então, para você ter uma ideia, o selo deveria conter basicamente o seguinte: 3 elementos. Quais são os 3 elementos? Eu vou te falar. Primeiro, o nome do governante. Então, o selo deveria ter o nome do governante. Mas outra coisa, número 2, tinha que ter o cargo desse governante. E número 3, tinha que ter o território do seu domínio. Olha que coisa interessante. Aí agora você vai entender algo surpreendente. Qual dos mandamentos? Porque falava que sela a lei. Então, qual mandamento apresenta essas 3 características históricas dos selos dos tempos bíblicos? Aí você vai entender porque que o inimigo odeia esse mandamento aqui. Atenção, olha só. Você que está no carro aí, tá? Ouça. Êxodo 28:11. Vamos analisar esse texto e você vai perceber que de fato tem esses 3 elementos básicos: o nome do governante, o cargo e o território do seu domínio. Diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificá-lo. Então é o mandamento do sábado. Aí continua.
trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Então, qual que é o nome do governante? É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí continua. Nesse dia não farás trabalho algum, nem teu filho, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Aí o verso 11, olha só. Porque em 6 dias o Senhor fez, olha só, os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe. Tá vendo aqui? Então o seu cargo, que é o Criador, e também todo o seu território. Aí diz assim, ó, mas no 7º dia descansou, portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então atenção você que está me ouvindo aí no Algarve, e também na Grande Lisboa, no Norte, no Alentejo. O 4º mandamento da lei de Deus é o único dentre os 10 mandamentos que apresenta todos os elementos que devem estar presentes no selo divino. Ouça, então de maneira didática, vamos lá. Primeiro, o nome do governante. O texto bíblico apresentou, o Senhor teu Deus. Número 2, o cargo. O texto falou, é o Criador. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor. E número 3, o território do seu domínio. O texto mostrou que é os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe. Agora veja, como que o sábado é identificado nas escrituras sagradas? Aí vai ficar interessante. Veja só. Êxodo 31. Vamos aqui para Êxodo 31. Ouça esse texto vai te impressionar. Êxodo 31, verso 17. Para você entender como que o sábado, então, é identificado nas escrituras sagradas. Diz assim, ó. Êxodo 31, 17. Isso será um sinal, ó, sinal. Tá vendo aí, ó? Perpétuo entre mim e o meu povo. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, e no 7º, veja, no 7º ele não trabalhou e descansou. Meu amigo, minha amiga. Então o sábado é apresentado nas escrituras como memorial da criação. Está em Êxodo 20, verso 11. Também é sinal de santificação, que está em Êxodo 31, 13, Ezequiel 20, 12 e Ezequiel 20, 20. E também um símbolo da liberdade obtida no Êxodo. Sabia disso? Deuteronômio 5, 12 a 15. Então, de maneira resumida, o sábado é sinal de criação, de santificação e de libertação. A senhora está entendendo porque que o inimigo odeia esse mandamento, está entendendo? Claro que sim, está vendo aí como é bom estudar a Bíblia? E o selo aplicado na fronte, agora que vai ser interessante. Em Apocalipse 7, 2 e 3, significa, sabe o quê? Aceitação voluntária de Deus e de seus atos na história pelo ser humano. Em outras palavras, o selamento atesta que o fiel cristão é propriedade divina. Falar nisso, qual que era o costume de Jesus, hein, em relação ao sábado? Vamos lembrar? Isso, Lucas 4,16. Em Lucas 4,16, fala o costume de Jesus. Diz assim, ó. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado, entrou aonde? Na sinagoga. Templo, igreja, entendeu? Como era o seu costume. Então, veja, era costume de Jesus. Qual que era o costume de Jesus, ô seu José? Era ir para a igreja quando? No sábado. E levantou-se para ler. Então, está claro, Jesus demonstrou sua validade fazendo do sábado um dia de culto e de benefício ao próximo. Lucas 4,16, Mateus 12, 12. E mesmo sua mãe, veja só, a gente fala muito de Maria, e tem que falar mesmo, que foi a mãe de Jesus, não é? Uma mulher de Deus, não é à toa que foi escolhida, cheia do Espírito Santo, mas a gente não pode adorar ela, entendeu? Uma coisa é ela cheia do Espírito Santo, outra coisa é adorar ela, rapaz, entendeu? Então você não pode adorar Maria. Por que você não pode adorar Maria? Porque Maria não pode salvar a senhora, é um ser humano igual a senhora, entendeu? É isso. Então veja só, e mesmo sua mãe e outras seguidoras diante da sua morte não embalsamaram Jesus no sábado, mas esperaram o dia seguinte, o domingo, Lucas 23, 54 a 56. Agora, olha que coisa interessante. O que Daniel profetizou quanto ao ataque do inimigo de Deus ao seu povo e à sua lei. Olha o que Daniel disse em Daniel 7, 25. Estamos estudando esse livro aqui no Salmos Total. Diz assim, ó, Daniel 7, 25. E quando for esse estudo bíblico aqui, vai descer fogo. Veja só. Daniel 7, 25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar o quê? Os tempos e as leis. E mudou. Não é à toa que quando chega no final do ano, as pessoas ficam até meia-noite esperando passar o dia. Que coisa, rapaz, já passou. A luz da Bíblia, pôr do sol, pôr do sol. Mas a pessoa fica lá, meia-noite, é meia-noite e um, Não. Mudou os tempos e mudou a lei.
Gente, em seu ministério, Cristo foi muito enfático ao declarar que ele não veio mudar nem a lei, nem promover mudança posterior, em Mateus 5, 17 a 19. Portanto, qualquer alteração da lei de Deus não obedece à vontade divina, mas ao desejo daquele que se rebelou contra a lei e foi expulso do céu. Você se lembra que já no céu ele já havia falado assim, essa lei aí é um peso e tal, a gente não pode ser feliz e tudo e tal. Apocalipse 12, 7 a 9. Dessa forma, a obediência ao quarto mandamento constitui um sinal, um selo de lealdade a Deus. Ezequiel 20, 20. E que mensagem é proclamada a toda a humanidade no tempo do fim? Olha só, agora você vai entender o que o povo de Deus tem que falar no tempo do fim. Apocalipse 14, 7. Vamos lá. Ele disse em alta voz, veja que a mensagem tem que ser dada com firmeza, não é acanhada, assim, com medo e tal, meu Deus, não, porque é uma mensagem de esperança. Aí diz assim, ó, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Aí agora diz, adore aquele que fez o quê? Parece que pegou, e realmente pegou, lá do sábado do mandamento. Diz assim, ó, aquele que fez o quê? Os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, querido, essa é a primeira mensagem angélica. Ela destaca a adoração ao Criador em um momento único da história, a hora do juízo. Também chama atenção para o monumento que recorda as obras criadas por Deus, o sábado do Senhor. Sim, o sábado do Senhor. Afinal de contas, o texto de Apocalipse 14 usa os mesmos termos encontrados no quarto mandamento, Êxodo 20, 11. Gente, o sábado tem importância determinante na controvérsia final entre os adoradores de Deus, e você se lembra que o Apocalipse fala do quê? Dos adoradores da besta. Então tem os adoradores de Deus e os adoradores da besta. E para finalizar, você quer saber o que caracteriza o povo de Deus nos últimos dias da história do mundo? Você quer saber? Vamos lá, à luz da Bíblia, Apocalipse 14, 12. Esse texto é de arrepiar, veja só. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus. Veja, porque tem os mandamentos dos homens. Aí aqui fala de Deus, é o de Deus, entendeu? E permanecem fiéis a Jesus. Impressionante, não é? O povo de Deus nos últimos dias será reconhecido por essas duas importantes características. Primeira, é a observância aos mandamentos de Deus. Segundo, a fé em Jesus. É Jesus que me salva, é Jesus que muda a minha vida, é Jesus que me transforma. Eu não guardo o sábado para ser salvo, pelo contrário, eu guardo o sábado porque foi salvo. Entendeu? É isso aí. Tá vendo aí? Entenda algo, os mandamentos de Deus refletem seu caráter. Eles expõem a norma pela qual Deus deseja que todo ser humano lhe obedeça como resultado da salvação provida por Jesus, mas nunca como meio para se obter salvação, porque isso seria o quê? Legalismo. Pois a fé em Jesus é o instrumento por meio do qual o indivíduo passa a possuir as bênçãos do perdão, Efésios 2:8. Eu vou aqui para o final, você já sabe, já está acostumado aqui, serve para mim respirar, o fundo musical aqui, não é? E serve para você refletir. Já te disse que todo o projeto Saúde Total, ele começa desde o início até o fim tentando tocar no teu coração. Porque essa é a nossa obra, mudar a tua vida, entendeu? Não que a gente muda, é o Espírito Santo, entendeu? Que vai atuando na tua vida, no teu coração. Nós estamos aqui para você entender o Evangelho e tomar sua decisão. Então hoje eu pergunto para a senhora está me ouvindo aí no Algarve, não é isso? Acertei. Mas você está me ouvindo aqui também na Grande Lisboa, no Norte, em Leiria, no Alentejo. Olha só, você entendeu o estudo bíblico? Então é o seguinte, querido, sábado não é a ideia de um homem, de um povo, de uma igreja, da tradição, de uma nação. Não. Não vem de brasileiro, não vem de português, não vem de americano, não vem de japonês, não vem da igreja adventista, reformista, igreja pila para lá para cá, entendeu? Não vem do pastor tal, do bispo tal, do padre tal, não. O sábado é a ideia do próprio Deus. Você não pode fugir disso. Você pode não aceitar, entendeu? Que é um direito seu. Jesus é um cavaleiro, rapaz. Esse aceita se quiser, mas você não pode contestar. Foi ele que falou e está falado em ponto final. A sua marca, seu selo, conforme está escrito em sua palavra. Por isso eu te pergunto hoje, o que é que você está esperando? Eu preciso deixar um conselho para você. Guarde o sábado você também. Sim, guarde o sábado você também. Faça essa experiência, Dona Maria. Faça essa experiência, seu José. Eu tenho certeza, você não vai se arrepender. Vai mudar, vai trazer para você. Já falei aqui, ó, saúde física, saúde mental e, acima de tudo, saúde espiritual. Entendeu? A decisão é tua. Não posso forçar. Eu queria que você fizesse o seguinte, se você aceita, manda mensagem aqui para o número aqui do programa principal. Você pode mandar para mim também, que é o 911-938-954, para dizer, ó, foi demais, mas eu entendi o que é o selo de Deus e eu aceito, em nome de Jesus. É o 911-938-954. E para finalizar, já sabe, procura de nossas moradas esse sábado e vai lá guardar o teu primeiro sábado.
Vai lá colocar em prática. Seguir o costume do Jesus que você disse que mudou a tua vida. Qual que era o costume dele? Ir para o templo quando? No sábado. Tu vai ficar em casa? Não faz isso não. Vai esse sábado, chega lá, ô pastor, estou aprendendo lá com Saúde Total. Eu vim aqui, quero entender mais, estudar a Bíblia, me preparar e ser batizado. E manda o convite pra gente, hein? Eu quero participar dessa foto. Nós queremos aqui a equipe, tá bom? Deus abençoe você. Foi o mais rápido que eu consegui, tá? Foi? Foi o mais rápido.